mostrar esse vídeo, inclusive, Ozuki, que é super importante, né? A produção está falando aqui que a gente já até tem, mas claro, a gente vai esperar um pouquinho, porque o Flávio é esperado para discursar a qualquer momento, então a gente vai só segurar um pouquinho, mas daqui a pouco você também consegue encontrar. E daqui a pouco, esse vídeo que o Zuki mencionou, que foi o primeiro post, ou o único post do Flávio nesse sábado, justamente porque hoje, claro, tem todo um trabalho das redes sociais do Flávio de focar nos principais assuntos do dia. Esse primeiro, que é o encontro do Flávio com o Javier Milei, uma figura importante aí para a direita bolsonarista, né? É um presidente de destaque da América do Sul, de um outro país muito importante da América do Sul e desses países da onda azul da América do Sul, que é o Javier Milei, esteve no Palácio do governo do estado de São Paulo, com Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, também com Ricardo Nunes, que é o prefeito da cidade de São Paulo, e agora está já seguindo para aí. Ele é esperado, o Valdemar da Costa Neto até falou que sim, Javier Milei vai aparecer aí. É claro, ele é um presidente, né? Então tem toda uma segurança ainda mais reforçada. A do Flávio já está muito reforçada, como a gente falou, desde segunda-feira, quando as convenções partidárias começaram, os candidatos têm o reforço na segurança, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Lula, de Polícia Federal, né? Justamente para que a segurança deles seja garantida. E aí, só que mesmo assim o Flávio entrou pelo público, dessas simbologias todas que a gente está falando, isso é muito importante, né? Ele foi ali e quando ele entrou no palco, Isa, ele ficou pedindo para a galera gritar e animar e bateu no peito, né? Nath, você falou sobre a questão da segurança, né? Sim. Foi uma outra polêmica, né, Zuki? Quando o Flávio disse que dispensaria a Polícia Federal, que é a instituição, a organização, a organização responsável por fazer a segurança dos candidatos à presidência da República. Flávio disse que não queria, que agradeceu aos servidores da Polícia Federal, mas jogou ali desconfiança sobre o diretor-geral da PF, disse que tinha medo de que houvesse infiltrados na campanha dele e aproveitou e fez uma crítica ali ao governo Lula, disse que os servidores que estariam à disposição dele podem trabalhar ali na investigação da fraude do INSS e, pois bem, Flávio Bolsonaro é senador da República, né? E ele já tem uma segurança da Polícia Legislativa Federal do Senado e continuou com os policiais. E a gente apurou recentemente que Flávio permaneceu ali com os profissionais que já faziam segurança dele, mas em razão da campanha eleitoral foi pelo menos triplicado o número de profissionais à disposição para fazer essa segurança do candidato à presidência da República. Ficou curiosa uma imagem agora, uma bandeira verde estava cortando o Flávio Bolsonaro e só dava para a gente ver na imagem Fernanda Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Muito importante. Quem é Fernanda? Você que está chegando agora, de repente está se inteirando melhor aí nesses nomes todos, né? A gente, como o Zuki lembrou, hoje, como é o primeiro plantão de eleições do Metrópolis, tem, claro, muita gente que já lê muito sobre política, gosta muito do assunto, tá animado, que acabou a Copa e agora o foco é a eleição, mas também tem muita gente que está começando a acompanhar, muitos eleitores novos, galerinha aí de 16 anos que está querendo votar, então está aprendendo agora esses nomes todos. E, realmente, mesmo quem acompanha há muito tempo, não conhecia a Fernanda Bolsonaro, porque a Fernanda Bolsonaro não é uma figura pública, não é uma figura política, ela é a mulher do Flávio Bolsonaro. E por que a gente está destacando? Porque o próprio Flávio Bolsonaro tem usado a Fernanda Bolsonaro para fazer o aceno ao eleitorado feminino, principalmente depois da treta pública dele com a Michele Bolsonaro. Principalmente depois que, por exemplo, Paulo Figueiredo, que a gente ainda não tinha mencionado aqui nessa live, falou que mulher não sabe votar. Nesse caminho todo aí, desses últimos dias entre Flávio e Michele Bolsonaro. Aí o Flávio já logo veio fazendo vídeo ali no evento que ele participou, dizendo não, mulheres sabem votar sim, são muito importantes, fez todo esse aceno e puxou a Fernanda Bolsonaro, trouxe a Fernanda para esse ambiente político. É isso, ela é uma dentista, tem um consultório aqui em Brasília. O Metrópolis tem feito alguns materiais especiais sobre uma possível primeira-dama, né? Se Lula perde para Flávio, a nova primeira-dama não será mais a Janja, será
Fernanda Bolsonaro. E ela tem sido utilizada também pela campanha para fazer, né, todo esse aceno para o público feminino. E tá aí, vestida toda de amarelo, junto com o seu marido, com o Flávio Bolsonaro. Acho que a gente não tinha ouvido o Zucchi, né, depois da primeira análise da Isa Zucchi. Não, eu tinha colocado o destaque do Valdemar Costa Neto para os estados, né? Mas eu acho isso muito interessante também na questão da Fernanda Bolsonaro, né? Da esposa do senador Flávio Bolsonaro ali no palco, porque o público feminino é algo que tem preocupado muito o PL, a campanha do PL, a campanha do Flávio Bolsonaro, a ponto deles cravarem que o vice, né? O escolhido de vice para Flávio Bolsonaro será uma mulher. Inicialmente uma mulher de outro partido, mas que pode ser uma mulher do próprio PL ali, né? Como a Isadora já trouxe hoje aqui na transmissão nossa ali, muita gente falando até de Michele Bolsonaro, mas tem a vereadora Priscila Costa, né? Que seria o nome do Nordeste, né? Então uniria a fome com a vontade de comer, né? As mulheres que têm uma tendência a não votar em Flávio Bolsonaro, junto com uma vereadora bastante votada ali no Nordeste, no Ceará, justamente pegando, né, uma região que também tem tendência a rejeitar o bolsonarismo, a rejeitar Flávio Bolsonaro e preferir Lula. Outros nomes também surgiram, né, dentro do próprio PL. A gente já viu, por exemplo, o Flávio Bolsonaro levantar o nome da Bia Kicis, né, que deve ser senadora pelo Distrito Federal. Já viu a turma do Eduardo Bolsonaro falar de Júlia Zanata, deputada federal por Santa Catarina também, um dos nomes mais eloquentes da bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados, uma deputada bastante votada em Santa Catarina, né? A gente viu o próprio Valdemar Costa Neto já falou com a gente em entrevista ao Metrópolis que gosta do nome da senadora Tereza Cristina, que aí é filiada ao PP, aí teria que convencer Ciro Nogueira, que seria uma batalha e tanto ali, já que o PP, a Federação União Progressista, está indicando que vai liberar todo mundo e que não vai fechar chapa com ninguém, o que inviabilizaria o nome da Tereza Cristina, mas outros nomes, deputada Clarissa Teste, também que é do PP, deputada Simone Marquet, outras deputadas federais ali aparecendo, né, até a deputada Grace Elias, vários nomes já surgiram durante todo esse período, e nomes de mulheres, mostrando justamente essa preocupação que a campanha do PL tem em trazer o eleitorado feminino, que não está fácil. A gente mostrou o vídeo do Fernando Haddad, como ele faz gestos à questão do feminicídio, ao combate ao feminicídio. Todo mundo está de olho nesse público. Lula para conquistar... Esse público, não, né? Público é quem fica assistindo a gente aqui no Metrópole. Exato. De olho nesse eleitorado, né? No eleitorado feminino, que é realmente extremamente importante, né? Com certeza, quem consegue o eleitorado feminino já bota uma das mãos na taça ali, pelo menos, para utilizar um jargão futebolístico, na eleição nacional e nas eleições estaduais. Então, assim, Fernanda Bolsonaro ali pode ser um nome muito importante nessa campanha para tentar amenizar a imagem negativa que Flávio Bolsonaro tem entre as mulheres, imagem negativa que vem sendo construída desde 2018 ali. Vamos lembrar que em 2018 as mulheres fizeram uma campanha muito importante contra a eleição do Jair Bolsonaro, né, com a hashtag, né, ele não, inclusive com manifestações em São Paulo, manifestações em outras cidades. Jair Bolsonaro acabou ganhando aquela campanha, mas perdeu 4 anos depois, em 2022, também com uma oposição muito forte do eleitorado feminino, Natália. A gente viu que lá na Convenção Nacional do PL, que são todas essas imagens ao vivo que a gente está recebendo, diretamente da transmissão do PL, é por isso que a gente está sem o áudio, tem um montão de trilha ali, músicas, jingles, da campanha do Flávio Bolsonaro, desses outros candidatos que estão sendo lançados hoje. O Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido, abriu seu discurso também fazendo aceno a todas as pessoas que estão ali importantes, candidatos aqui para Goiás, aqui para o Centro-Oeste, mas também para o Sudeste, com o Rio de Janeiro. Ele falou de um montão de gente que eu acho que também é interessante da gente destacar aqui, e ele deu um beijinho, o Flávio deu um beijinho na cabeça da Fernanda Bolsonaro, logo depois que eles ouviram o hino nacional, né? Eles estavam com as mãos ali no peito, justamente porque eles estavam ouvindo o hino nacional, e logo depois que acabou, bateram palma, e me chamou a atenção que o Flávio beijou a cabeça da Fernanda. A gente vai ouvir agora do Eduardo Bolsonaro. A live a transmissão oficial está sem áudio. Vamos ouvir agora, então, tudo certinho. Eduardo Bolsonaro participando diretamente dos Estados Unidos. É vídeo gravado ou ao vivo? A produção vai me confirmar.
A gente está conseguindo ouvir o áudio? A transmissão consegue, o público? A produção está me confirmando aqui, pessoal. Bom, a gente está sem o áudio porque a live do Partido Liberal está com problemas nesse momento. Mas como você pode ver, junto com a gente aqui, que não está ouvindo o que o Eduardo Bolsonaro está falando, mas o público lá está muito emocionado, né? Sim. Talvez tenha sido surpreendido com a presença de uma outra figura muito importante para o bolsonarismo, que é um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está fazendo todo esse trabalho também de reforço na campanha do Flávio, lá diretamente dos Estados Unidos. A produção me confirma que é um vídeo gravado do Eduardo Bolsonaro, ele não participa ao vivo, assim como terá a participação da Michelle Bolsonaro, também por vídeo gravado, não ao vivo. Esse é um cenário clássico aí do Eduardo Bolsonaro, deu entrevista essa semana para Camila Xavier aqui na nossa programação, exatamente desse mesmo lugar, Isadora e Zuc. Daqui a pouquinho a gente vai ter o áudio do Eduardo, a gente recupera o vídeo também para você que está assistindo a gente acompanhar certinho. Isa. Uhum. A Nath destacou aqui que uma das figuras que apareceu ali no palco junto a Flávio Bolsonaro foi o advogado da família polêmico, o advogado da família Exato. Frederico Frederico Assef. Gravando, né? O Frederico Assef, que teve uma novidade essa semana em relação àquele caso, aquele famoso caso das joias, né? Das joias e de umas segundas investigações ou possível operação de resgate das joias que teriam sido doadas para a presidência da República, que a família Bolsonaro foi acusada de desviar essas joias. O Frederico Assef era advogado, né, dos Bolsonaro e ele é investigado nesse caso. O PGR pediu arquivamento, Polícia Federal fez novos apontamentos e o processo ainda está tramitando, mas com a novidade dessa semana, né, que a PGR tinha pedido arquivamento, mas a Justiça pediu para que fosse analisada aí a informação mais recente da Polícia Federal. A gente continua vendo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Começou a convenção nacional do PL para o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Quem fala agora lá na transmissão é o Eduardo Bolsonaro, que até agora estava sem áudio, agora a gente consegue acompanhar. Outros interesses, de repente até de narcoterroristas, que mata você por conta de um celular, e até